presidente da Nigéria, Bola Tinubu, foi recebido nesta segunda-feira em Brasília pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o encontro, foram anunciados novos acordos em áreas estratégicas. Os dois países reafirmaram a vontade de ampliar o intercâmbio econômico, político, cultural e tecnológico. De acordo com Lula, a visita de Tinubu simboliza um marco para a retomada da cooperação entre os dois países. O petista afirmou que o intercâmbio diminuiu drasticamente, de 10 bilhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais em 2014, para 11 milhões de reais em 2024. O presidente brasileiro ressaltou que nos últimos meses foram firmados acordos em áreas como defesa, agricultura, pecuária, segurança, produção audiovisual, comércio, turismo e energia. Lula frisou que nesse momento em que ressurgem o protecionismo e o unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirmam a aposta no livre comércio e na integração produtiva. São muitas as possibilidades de sinergias entre os dois maiores países de população negra do mundo. Demarcação e proteção de terras indígenas, fortalecimento da economia local, respeito às diversidades regionais, garantia de financiamento adequado, combate aos crimes transfronteiriços e à violência contra os povos amazônicos, diminuição da dependência de atividades extrativistas, respeito à soberania. Essas foram algumas das reivindicações de representantes da sociedade civil e lideranças indígenas durante a 5ª Cúpula de Países Amazônicos. Somos os primeiros a sofrer as consequências, mas também somos os primeiros a oferecer as soluções. Na COP30, que será realizada em nossas terras, os olhos do mundo estarão voltados para a Amazônia. Para nós, esta não é apenas uma oportunidade de sermos ouvidos, mas de sermos reconhecidos como parte essencial da solução para a crise climática. Enquanto muitos países ainda não apresentaram suas novas metas climáticas, nós, povos indígenas, já temos as nossas. Proteger as florestas, os rios, as nascentes e as sementes. Manter viva a nossa sabedoria ancestral e nos ensina a viver em harmonia com a terra. E, acima de tudo, preservar o que todos nós temos, a vida. A declaração final da Cúpula de Bogotá trouxe o apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O fundo pretende arrecadar cerca de 125 bilhões de reais de doações da iniciativa privada e de governos para remunerar países em desenvolvimento pela preservação de suas florestas. A proposta será apresentada oficialmente durante a COP30. Na avaliação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é preciso agir antes que a floresta amazônica chegue a um ponto de destruição em que não será mais possível voltar atrás. O colapso climático, segundo o colombiano, poderá levar a um colapso social e político, com o deslocamento forçado de pessoas. Mas se quebramos esses laços de ajuda, de cooperação, de nos encontrar do amor, não temos humanidade na Terra. Vamos ficar sem humanidade. Com concorrência entre si, sempre vamos morrer. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, destacou que a Amazônia enfrenta uma crise sem precedentes e que é fundamental enfrentar um modelo capitalista de exploração. A Amazônia passa por uma crise sem precedentes, temos degradação ambiental, perda de biodiversidade e vulnerabilidade social dos povos. O presidente Lula disse que a Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP30, que acontecerá em Belém do Pará em novembro, vai ser a Cúpula da Verdade, em que será conhecido o real comprometimento dos países ricos com as mudanças climáticas e a preservação da floresta amazônica. Eu quero ver qual é o país que quer contribuir para a gente manter. A gente tem que manter a floresta em pé e os trabalhadores que moram lá, os indígenas vivos. É isso que nos interessa, né? Fazer dessa COP a COP da verdade. Lula ainda deve a COP30 precisa ter resultados concretos para frear o aquecimento do planeta e que esse trabalho exige uma governança global baseada no multilateralismo. Estou tratando essa COP30 como se fosse uma coisa muito importante, mas muito importante na minha vida, porque ela tem que dar resultado. Eu não quero fazer da COP um desfile de discurso,
um desfile de panfleto, um desfile de ideias e conclusão zero. Eu, inclusive, mandei uma carta pessoal, Petros, ao presidente Trump. Ele está sendo convidado para ir na COP. E cada presidente vai receber uma carta com a minha assinatura. Não é uma carta eletrônica, não, é com a minha assinatura, que é para ele demonstrar se eles vão tratar com seriedade, sabe, essa COP ou não. Porque se não tratarem com seriedade, nós vamos ter que pensar o que fazer daqui para frente para cuidar do planeta. O governo federal vai priorizar empresas que tiveram queda de pelo menos 5% no faturamento com exportações para os Estados Unidos. Nessas situações, os empresários poderão acessar crédito com taxas reduzidas e prazos estendidos. Para micro, pequenas e médias empresas, estão reservados 22 bilhões e meio de reais. Já as grandes companhias terão acesso a 10 bilhões de reais em linhas especiais, todas abaixo do custo da taxa Selic. Em contrapartida, as empresas precisam comprovar que estão mantendo os empregos. O monitoramento será feito pelo E-Social com base na média de contratações entre julho de 2024 e junho de 2025. As empresas beneficiadas com as linhas do FGE precisarão comprovar a manutenção do número de empregos. Então aqui é um quantitativo, isso não quer dizer que a empresa não possa trocar eventualmente os seus trabalhadores ou que ela não possa, em algum momento, ter um quantitativo menor e depois um quantitativo maior. Ao todo, serão 4 linhas de crédito: capital de giro para despesas operacionais, giro para diversificação de mercados, financiamento de máquinas e equipamentos, investimento em inovação tecnológica e adensamento de cadeias produtivas. Em relação aos fundos garantidores, o Pronamp, Programa de Crédito destinado a pequenas empresas, terá 1 bilhão de reais que poderá alavancar em torno de 2 bilhões e meio de reais. Já o PAC-FGI Solidário terá 2 bilhões de reais que poderão alavancar em torno de 20 bilhões de reais. Para a linha de giro diversificação, aí é uma linha para estimular a diversificação. A empresa tem que apresentar um contrato de exportação. Estou apresentando essa exportação para esse mercado diversificando. Aí sim, ela tem que apresentar um contrato de exportação. Não tem que ser aumento de exportação, pode ser um contrato de exportação de diversificação. Além do crédito, o Plano Brasil Soberano prevê incentivo às exportações, prorrogação no pagamento de tributos e facilitação de compras públicas. Com isso, o governo busca garantir competitividade das empresas brasileiras e, principalmente, proteger milhões de empregos em todo o país. Manter essas empresas íntegras, produzindo, buscando novos mercados, mantendo emprego, salário, é muito importante para o Brasil. E esse impacto primário vai ser compensado, se for eficiente, essas linhas de crédito, porque vão gerar novas atividades, mais vendas, mais comércio, mais impostos e, portanto, manter o dinamismo da economia. Mas tem um outro lado também para ser dito aqui. A nossa soberania é inegociável, a democracia e justiça também. Então nós vamos defender as nossas empresas, manter a nossa soberania e garantir o Estado democrático de direito no Brasil. O Brasil não vai se curvar. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Rede Manchete.